Os esportes americanos começaram o ano em luto. Logo em janeiro, 2 mortes abalaram a NBA, a maior liga de basquete do mundo. No primeiro dia do ano, morreu David Stern, ex-comissário da liga e responsável pela transformação do campeonato em um fenômeno mundial. Ele estava afastado do comando da NBA desde 2014 e ficou 3 semanas internado após uma hemorragia cerebral. O luto do basquete americano aumentou no final do mesmo mês, quando um acidente de helicóptero vitimou Kobe Bryant, a filha Gianna, de 13 anos, e mais 7 pessoas. A tragédia comoveu o mundo todo. O astro, que venceu 5 títulos da liga pelo Los Angeles Lakers, recebeu homenagens de anônimos e famosos da NBA, do esporte, da televisão, do cinema e da política. Com a pandemia que assolou os 5 continentes, os esportes pararam. No mundo inteiro, campeonatos foram suspensos ou cancelados para evitar a propagação da Covid-19. Em Milão, a partida entre Atalanta e Valência pela Liga dos Campeões da Europa em 19 de fevereiro foi considerada como uma bomba biológica para a propagação do vírus, aumentando o número de contágios no norte da Itália. A região foi a mais afetada do país e uma das mais atingidas do continente. Até os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados, uma decisão inédita, já que em 1916, 1940 e 1944 as edições foram canceladas em razão das grandes guerras. Tóquio 2020 manteve o nome e agora a previsão é que comece em 23 de julho de 2021 e termine em 8 de agosto. Os Jogos Paralímpicos devem começar em 24 de agosto e terminar em 5 de setembro. Depois de longas discussões sobre como retomar as disputas esportivas, uma estratégia apareceu como favorita: o esquema de bolha. A NBA foi pioneira. 22 times foram enviados para o complexo esportivo da Disney, na Flórida, para ficarem isolados durante 3 meses, em um modelo que foi um sucesso, sem nenhum caso detectado entre jogadores, comissões técnicas e funcionários. Na quadra, a política esteve presente não só no Black Lives Matter impresso em letras garrafais. Antes de cada partida, jogadores ajoelhados durante o hino em protesto contra a violência policial. Nas camisas de jogo, no lugar do nome dos atletas, mensagens de protesto, pedidos para que a população votasse, pedidos por reforma educacional e, é claro, vidas negras importam, a mensagem repetida durante toda a bolha. A violência policial contra negros nos Estados Unidos foi motivo também de uma rara greve na NBA, quando já na fase eliminatória da competição, a morte de Jacob Blake, um homem negro na frente dos filhos, gerou indignação entre os jogadores, muito sensíveis à questão racial. Liderada pelo Milwaukee Bucks, time do estado do Wisconsin, onde aconteceu a ação policial, a NBA parou e foi seguida por outras grandes ligas esportivas americanas, como a de beisebol e a de futebol. A suspensão das partidas durou poucos dias e, no retorno, o Los Angeles Lakers, que tanto sofreu com a morte de Kobe Bryant, foi liderado por LeBron James ao título, comemorado nas ruas da Califórnia apesar da pandemia. O tênis viu 2 gigantes do esporte se igualarem. Rafael Nadal venceu pela 13ª vez o título de Roland Garros e chegou à marca histórica de 20 conquistas de Grand Slams, os mais importantes troféus do circuito de tênis. Ele se equiparou ao suíço Roger Federer, que parabenizou o espanhol e classificou a vitória como uma das maiores conquistas do esporte. Outra competição que retornou em bolha foi a Liga dos Campeões da Europa. Definidos os times que disputariam as quartas de final, as 8 equipes foram para Portugal, um dos países menos afetados pela pandemia no continente naquele momento. Diferente do habitual, as classificações foram definidas em partidas únicas. Nas quartas, o Bayern de Munique já mostrou a que veio, aplicou uma goleada histórica de 8-2 no Barcelona de Lionel Messi. A vitória era um prenúncio da soberania bávara na competição. Nas semifinais, uma vitória tranquila por 3-0 sobre o Lyon, da França, e na final, um triunfo simples por 1-0 sobre o Paris Saint-Germain de Neymar para selar o título do clube alemão. O futebol brasileiro pegou a contramão dos especialistas e do esporte mundial ao retornar com as disputas com os casos de Covid-19 em ascensão no país. Ainda em meados de junho, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tomou a frente e voltou a rolar a bola, apesar do hospital de campanha que estava montado do lado de fora do Maracanã. Os outros estados vieram logo depois e o calendário do futebol brasileiro foi totalmente reformulado. No começo de agosto, o Campeonato Brasileiro voltou, mas não sem polêmica. Logo na primeira rodada, diversos casos de Covid-19 foram confirmados e até a partida entre Goiás e São Paulo foi suspensa pela Justiça Desportiva devido à quantidade de infecções. Ao longo da competição, Flamengo, Santos, Vasco, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, entre outros, também apresentaram surtos da doença dentro do elenco, com vários atletas e membros da comissão técnica infectados. Em campo, tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil de 2020 só vão terminar em 2021.
Em outubro, 2 gênios do futebol comemoraram aniversários redondos com apenas uma semana de diferença, mas para um deles, o que era felicidade virou tristeza, comoção e um adeus precoce. No dia 23, o rei do futebol completou 80 anos e recebeu as homenagens de todo mundo da bola. Pelé chegou às 8 décadas de vida com celebrações de diferentes nomes do futebol, mas confinado dado ao estado de saúde do rei. Entre os que deram os parabéns estavam grandes craques como Tostão, Beckenbauer, Ronaldo, Neymar, Falcão e o argentino Maradona, que uma semana depois completou 60 anos. Como era de se esperar, El 10 foi celebrado na Argentina, onde é considerado um deus, mas pouco depois se tornou motivo de preocupação. O campeão do mundo em 1986 foi internado para operar uma hemorragia no cérebro. Ele se recuperou bem, recebeu alta, mas poucas semanas depois morreu devido a uma parada cardiorrespiratória. Assim que a notícia se espalhou, a comoção tomou conta do futebol mundial. Pelé, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Marta, Zico, Roberto Dinamite e Casagrande, gerações e gerações de craques agradeceram a Dom Diego, que tanto fez pelo futebol e se despediu de maneira inesperada. Os torcedores, chamados de hinchas em castelhano, tomaram as ruas e preenchiam o silêncio de uma madrugada em confinamento com os vários cânticos das várias torcidas que por décadas homenagearam Diego. O velório do 10 levou milhares de fãs à Casa Rosada, a sede da presidência argentina, para um último adeus ao corpo. No automobilismo, um recorde que parecia imbatível caiu em 2020. Lewis Hamilton atingiu o número de 92 vitórias, superando as 91 de Michael Schumacher. O piloto inglês, que utilizou a grande exposição da categoria para chamar atenção para a violência policial contra negros, continuou a vencer depois do recorde. Na vitória 93, confirmou o heptacampeonato seguido do Mundial de Construtores para a Mercedes, também um recorde, e na 94, confirmou o próprio heptacampeonato, também igualando o alemão como os 2 maiores campeões mundiais da Fórmula 1.